Ho, ho, ho! Feliz Natal! Para começar esse programa com muito amor e esperança no coração, vem com a gente com esse debate muito especial. E é época de reflexão, nesse momento do ano a gente sempre fica emocionado, né? Para pensar um pouquinho. É por isso que a nossa conversa hoje é sobre superação, sobre esperança. E eu tenho aqui comigo duas mulheres lindas por dentro e por fora, claro, mas especialmente com muita garra, né? Para superar as dificuldades que a vida foi trazendo, e eu espero que seja uma inspiração para todo mundo que está nos acompanhando nessa véspera de Natal. Renata Riff Moreira, empresária e jornalista, e Marília Tozon, que é escritora e também palestrante. Fala sobre a vida, né? Sobre a vida e seus desafios. Que a vida é o que a gente mais quer ter. E, Marília, assim, a gente tem, né, os nossos embates, mas o teu passou por vários... Eu nem vou dizer drama, porque quem te vê aqui sorrindo... Não é drama, não pode acreditar que passou. Né? Não é drama. Mas por alguns percalços, e que culminaram, inclusive, nesse livro aqui, que já está esgotado, tá, Marília Tozon, meu amigo câncer, e agora tá no forno para sair em 2023 mais um livro. Conta um pouquinho da tua história, assim, pro pessoal que nos acompanha aqui. Ai, Ali, obrigada em primeiro lugar, né, por esse convite, é uma honra. É muito bom estarmos juntos. Amém, coisa boa. Ali, a vida me colocou à prova muitas vezes, né, e Deus... O meu primeiro encontro com ele foi aos 19 anos, onde eu conto mais ou menos que ele me apresentou, né, qual seria a minha cruz. E eu disse para ele que não ia dar, né, porque ela era muito grande. E ele disse para mim que ia dar sim, que ele estaria ao meu lado. Então a história começou aos 19 anos com a descoberta inesperada de um câncer, de uma leucemia linfocítica aguda, tipo T, onde ali eu lutava com 20% de chance só de sobreviver. Então, quando Deus disse assim, essa aqui é a tua cruz, tu carrega, mas eu estarei ao teu lado, e é isso que eu acredito, nessa fé, que foi sempre o que me moveu muito forte, que esse é um grande caminho para a gente superar, é um caminho da esperança da vida, né? Quando a gente passa pelos desafios, a fé, ela tá ali para nos dar essa força, né? Essa certeza de que vai dar certo. Então, ali, praticamente assim, Deus me curou 11 horas após uma corrente de orações, de um câncer fulminante. Então ele se mostrou... 11 horas. 11 horas. Eu tive o diagnóstico no dia 29 de abril, no dia 30 de abril essa corrente foi feita às 8 da manhã, às 8 da noite, e no dia seguinte, às 11 da manhã, entra o meu médico no quarto, tem algum problema com a Marília, a gente tem que repetir o exame dela. Deu de ser opa, problema, então agora, se a gente tava com 80% de chance de morrer, se a coisa agora estava ruim, agora piorou, ficou maravilhoso. Era 80% de chance de morrer. Tava no estágio já muito avançado. E aí ele disse, não, é que ela entrou em remissão de 300 mil leucócitos, ela tá com 10 mil e não existem mais células cancerígenas no sangue dela. Ali foi o início de uma grande jornada. Eu passei por todo o tratamento, um tratamento violentíssimo, mas a minha cabeça intuitiva, que hoje eu trabalho, né, com inteligência emocional, inteligência espiritual, mas o que eu fazia era de uma forma intuitiva, eu tirava a minha cabeça lá de dentro, minha cabeça estava prosperando. Sim, tu tinha 19 anos, né, Marília? Tinha 19 anos. Então, a vida passou, eu fiquei um ano internada, no que eu tô voltando para minha vida, uma nova doença surge, né, uma doença que foi uma sequela do tratamento de quimioterapia, que se chama osteonecrose. É uma doença que é, digamos assim, um apodrecimento dos ossos. É uma doença que não tem cura e não tem tratamento. Então, eu fiquei 3 anos, quase, onde eu perdi os movimentos das minhas pernas. Coloquei as minhas próteses totais, bilaterais de quadril, aos 21 anos, né? Segui a vida. Depois fui ser mãe, e aí, novamente, quando eu tava, né, pronta para ser mãe, tentando, foram 3 anos de tentativas, né? A quimio também, então tinha me prejudicado, né, na parte reprodutiva. E aí eu fazia tudo que tinha que ser feito sem nunca desistir. Fui mãe de 4, né? E aos meus braços chegaram a Maria e o Benício. E novamente Deus se fez presente no parto do Benício, né? Eu tive uma hemorragia inesperada.
e ali eu tinha duas opções, ou eu voltava em estado vegetativo ou eu morria. E aí Deus me salvou novamente, acordei entubada na UTI, conheci o meu filho 3 dias depois, né? Volto para casa, 10 dias depois volto com o Benício para UTI, correndo risco de vida, com uma bronquiolite, e ali eu agradeci a Deus pela oportunidade de estar ensinando meu filho o que era lutar pela vida, né? Mas ao mesmo tempo eu também dou uma bronca lá em cima, que a gente pode, né? Chega. Eu sei assim, ó, Chega, né? eu sei, tu não me deixou viva 10 dias atrás para ver o meu filho morrer agora. Então, sim, tu me tira daqui o quanto antes. E foi isso sempre que acabou me fortalecendo e justifica o meu trabalho hoje. Né? De mostrar para as pessoas de que sim, é possível, de que se tá difícil e tu abraçar a tua dor, o teu problema, tu vai sair muito mais forte. E essa resiliência que a gente vem construindo, porque a resiliência não é só eu cair, levanto e eu vou. Não, eu caí, eu aprendi, eu entendi, eu foco lá na frente e eu sigo. Então foi isso, assim, essa força que nunca foi uma opção de desistir. Aí, Marília, eu acho que eu quero acreditar, eu acredito profundamente que isso tem um propósito por trás de toda a tua história, que é estar aqui com a gente, impactando vidas e talvez né, emocionando. A Renata já vai tá chorar, ali. já não paga imposto, né? Mas é bem por aí, eu acho que parece até que faz sentido. A gente tá num momento especial, né? De Natal, de emoção. E eu sempre digo que esses momentos difíceis, a gente parece que chega numa estrada com uma bifurcação, né? Ou a gente vai pra cá ou a gente vai pra lá. Então, ou a gente cresce com aquilo que a gente está passando, amadurece, faz disso uma nova vida, uma nova esperança e um recomeço, ou então se afunda. Então, a gente tem que fazer desses momentos difíceis da nossa vida. Eu também sou mãe de Nel, né? A gente sabe o quanto é sofrido. Sim, tu teve duas experiências. Eu tive duas bem experiências. difíceis. A minha primeira filha ficou na neonatal, nasceu prematura extrema há 17, 18 anos atrás, o que era, né, muito difícil. E tem um outro bebê, então, que nasceu há 10 anos atrás com uma sepsemia generalizada, sepsemia, né? Então, era meningite, pneumonia e tudo muito difícil. Então, a gente sabe, assim, a fé que a gente tem naquele momento faz com que a gente volte de uma maneira muito melhor, né? Vendo o mundo de a gente, às vezes, as pessoas, a gente fala, eu tive câncer, meu amigo câncer, mas como pode isso? É impressionante. Mas como a gente amadurece nesses momentos. É que eu acho que tem muito também da gratidão. Né, de alguma forma conseguir, não é, mas ficou doente e vai ser grata. Não, é o ser grata por todas as outras coisas que vão te dar força para a virada, né? E, por exemplo, meu amigo câncer, a própria quimioterapia, ela te prejudicou muito, mas ela também te cura. Então é esse olhar, né? Um olhar mais generoso. Esse olhar, isso que tu falou é tudo, tá? O olhar pra vida. Eu sempre tive um olhar arrebatador e é nisso que eu acredito. Então, assim, ó, lembra assim, é pela dor ou pelo amor que a gente vai? Normalmente é pela dor que a gente cresce, né? Eu não saio assim, dou um mergulho lá nas águas do Caribe, saio mais modificada, mais espiritualizada. Não. A vida, quando ela me põe um desafio, eu entendo que, opa, isso aqui vai me ajudar a crescer e eu abraço essa dor, daí eu cresço. E aí as minhas chances de sobreviver e de enfrentar aquilo, seja um problema pequeno ou maior, ficam maiores. Aí eu queria fazer uma parte, porque muitas vezes as pessoas, sei lá, tem alguém passando por um problema e daí vem um amigo, alguém que te quer bem e diz, mas isso não é nada. Pensa que tem pessoas que estão passando... E de fato, em geral, tem pessoas com problemas muito mais graves. Mas eu também penso que a gente não pode menosprezar as nossas dores, porque cada um tem as suas batalhas, a nossa dor dói a gente, né? É. A gente que sente essa dor, por mais que não seja a pior doença do mundo, o pior momento, são as nossas dores, né? Com ela que nós vamos ter que enfrentar. Eu acho importante a gente ressaltar, até para quem está nos assistindo, mas elas são felizes, elas estão... Não, quando a gente passa por um problema sério, principalmente de saúde, a gente também tem um momento muito difícil, né? A gente também chora, a gente também se abate. Eu me lembro que quando, depois a gente vai comentar, quando eu descobri a minha síndrome, eu me tranquei no quarto, eu chorava. Não, quero que tu conte agora. Eu conto. Já vamos descobrir agora. Conta agora. Então vamos contar. Claro, assim, é que nem isso, mas existem doenças muito piores, né? Tinha de pessoas que me diziam, mas tem gente que não tem isso, mas enfim, eu perdi a audição. Eu acordei um dia, né, no meio de uma pandemia, de um momento super complicado para muita gente, sem escutar de um ouvido, né? E perdi total a audição do ouvido esquerdo.
Naquele momento, até se descobriu o que era, se era um câncer na cabeça, se era alguma coisa do Covid, que se falava, vai que você teve Covid, Ninguém não sabia, sabe. né, o que era. Mas nunca ninguém tinha ficado surdo com Covid, uma surdez súbita. Então foi muito complicado até se descobrir o que era, porque é uma síndrome muito rara, que se chama síndrome de Meniere. Então eu tinha 42 anos, né, no meio de um clima de guerra do mundo, eu fiquei muito abalada, porque eu sou muito comunicativa, eu gosto de conversar com pessoas e eu pensei, eu não vou escutar. Como que eu vou viver isso? Porque eu tinha muita tontura, não conseguia caminhar em linha reta, porque eu tinha perdido um sentido, então a gente atrapalha, né, todos os outros. Então eu me abalei muito, eu chorei muito, eu ouvi muita gente dizendo, mas isso não é nada. Ainda tem do outro lado. Né? Tem o outro lado, pensa que tu tá viva. Claro, então assim, eu precisei ter o meu momento sozinha. Eu tive pessoas que foram muito importantes para mim, principalmente meu marido, assim, que pegou na minha mão e mostrou muito o lado positivo. Isso é muito importante, a gente não pode, né, menosprezar a ajuda que a gente tem de pessoas que nos ajudam a crescer nesse momento. E um dia eu em casa, pensando disso, eu tenho 2 caminhos a seguir. Ou eu fico aqui, né, a pobre coitada que perdeu a audição, que queria voltar a trabalhar com jornalismo, já estava com tudo programado, ou eu boto os meus sonhos em ativa agora. E aí eu me lembro que eu saí do quarto e disse pro meu marido, eu vou voltar a trabalhar com comunicação, eu quero voltar a trabalhar nas minhas mídias sociais, que eu já tinha abandonado 10 anos atrás, pelo meu filho, né, que tinha nascido, lutando pela vida. Então eu abri mão de uma carreira que estava em plena ascensão, né, e assumindo uma grande importância numa grande empresa de comunicação do estado. E eu disse, eu vou voltar agora. E aí eu fiquei pensando, mas como que eu vou para uma TV e se eu tiver que botar um ponto, né? E do outro ouvido eu não escuto. Não, e entra muito daí nesse caso, e até mesmo do câncer, as questões que não são fúteis da vaidade, muito, né? Do eu estou me sentindo velha, ou eu vou ter que ficar careca, ou eu vou ter que usar um aparelho. E isso não é besteira, gente. Isso é o que nós somos, é aprender a lidar com a perda. Eu tive muita dificuldade de lidar com o aparelho. Primeiro eu tive que aceitar o aparelho, né? Eu ter uma deficiência, Aí eu fiquei pensando, Deus, eu não me aceito, tá errado, né? Não é as pessoas que estão fazendo, eu que não tô me aceitando, então tem que existir esse processo, tem que aceitar a tua doença, tem que aceitar que tu precisa de um aparelho. Aí ok, você testou, não deu, porque o tipo de doença que eu tenho não é compatível com um aparelho, porque ela oscila, então se eu tô muito feliz, tipo agora eu tô escutando muito bem. Sim, daí daqui a pouco se eu como doce, eu faço um pico glicêmico, eu não escuto nada. Então assim, eu também trabalhei muito essa questão da autoestima, eu voltei a cuidar de mim, eu perdi 20 quilos. E tá linda, maravilhosa. Eu retomei a minha profissão como comunicadora, como jornalista. Eu voltei a encontrar mais pessoas, porque eu trabalhava já dentro de uma empresa, né, há muitos anos, que é a empresa da minha família. Amo, continuo lá, ser empresária é uma grande vocação, uma grande paixão, mas eu voltei a sair, a viver outras oportunidades, tudo por uma doença que chega num momento horrível e mexeu muito comigo. Então eu digo assim, é recomeços, a gente tem 2 lados a seguir. Ou a gente vira a vítima, que eu acredito que não seja a melhor opção, embora a gente tenha que viver aquele momento do luto, é importante pra gente aceitar. A tristeza faz parte do fortalecimento, ela faz parte do esquema. E depois levantar. E eu acredito muito que as pessoas evoluem em momentos de crise, em momentos de dor, elas evoluem muito mais. Parece besteira, mas eu me sinto uma pessoa muito melhor hoje. Mas evoluem, e aí eu acho que vem o trabalho de cada um, a partir de uma escolha, de como vai viver, porque realmente cair no vitimismo e se entregar, e a gente vê muitos casos desses, é comum. E sabe que ouvindo assim vocês, e ambas são exemplos de mulheres que fizeram de uma forma muito simplista do limão uma limonada, e talvez até tenham ido mais além do que teriam se tivesse seguido sem os seus problemas. Eu tenho certeza. E aí eu fico pensando, Marília, porque o teu próximo livro, eu posso falar o nome? Claro, por favor. Posso falar o nome? O nome do teu filho é Jogue Luz. Naquilo que pode te levar adiante. Eu fiquei muito encantada porque é o nosso propósito aqui do Aliadas, né? É iluminar as pessoas com conteúdo, com informações, com emoções, para que elas peguem algo de bom e usem na sua vida, né? E eu vejo isso em vocês duas, assim. O que vocês pretendem, no que vocês jogam luz para os outros a partir dessas experiências? Ali tem uma coisa que atrapalha a superação. Quando a gente precisa superar alguma coisa, que se chama não acreditar na capacidade. As pessoas às vezes não superam, não conseguem dar aquela volta por não acreditar que sim, elas são capazes.
E por às vezes não entender que tem uma força ao redor delas que podem se chamar de Deus, de universo, de energia, que está ali. Cada um acredita no que quiser, não é sobre religião isso, mas que está disponível, né, para isso. Então, quando eu criei esse conceito do que veio, o jogue luz naquilo que pode te levar adiante, é quando eu tenho um problema, eu vou lá e eu olho positivo. Não, vai dar certo, não quer dizer que eu não vou sofrer. Não quer dizer. Uma vez uma menina numa palestra perguntou assim, ela chorava, ela disse assim, Mari, da onde que tu tira toda essa força? Eu disse, do mesmo lugar que tu vai tirar quando tu precisar, daqui e daqui. A única diferença é o quanto que eu acredito e o quanto que tu acredita nisso. Então, esse é o jogar luz. E a gente joga luz quando as coisas estão boas também, né? Então, tipo assim, hoje, esse momento lindo que a gente está vivendo aqui, né? De ter essa oportunidade de levar essa palavra de esperança, de força, de acreditar. Isso é jogar luz, né? E a gente precisa ser luz nesse mundo que está tão necessitado, né? Resiliência, né? A gente tem que viver muito isso, a gente tem que mostrar isso muito para os nossos jovens, né? A Ali sabe que eu sou uma apaixonada por esporte, porque eu acho que o esporte prepara tanto o ser humano para caso tenha que viver alguma coisa assim, é ter a resiliência, é ter a força, né? A disciplina, o foco. E é como tudo, é como a gente aprende na empresa que está trabalhando, é como a gente ensina em casa o filho. No momento que tu passa por um momento difícil, não pode ser diferente. Tu tem que aplicar tudo aquilo que tu acredita que possa dar certo na tua empresa, na educação do teu filho, nesse momento. E fazer dele um momento de superação. E sair muito mais forte do que tu entrou. Eu acredito que eu saí muito mais forte do que eu entrei. E aí eu brinco, aí ok, quando tem... Eu faço gracinha, faz gracinha da tua própria história, que é a melhor coisa. Mas eu acho quando estão muito chato, eu boto do lado esquerdo. Fazer né? E quando estão legais, eu boto do lado direito. Eu ri. Tá? Mas isso é o rir de si mesmo, né? Eu acho que o rir de si mesmo e às vezes até das próprias desgraças é uma grande habilidade. Porque ele tira o peso da dor. Da dor. Exatamente. A risada tira. E esse é o olhar, a risada né? tira o peso da e dor. esse é o olhar que tu comentou antes, né? Esse olhar diferente. Tu olhar ter um olhar positivo, porque tem uma diferença entre ser positivo e ter fé, né? A pessoa positiva é aquela assim, ó, não vai dar certo. Não sei o que vai dar certo, não sei vai dar certo. A pessoa que tem fé, ela é assim, ó, já deu. Já deu. Não importa o que venha, não importa o percalço, mas já deu. Então, isso, enfim, né, nos ajuda. E eu acho que a gente evolui muito como pessoa. Eu, quando passei com o Gustavo, há 10 anos atrás na UTI, que me disseram que ele estava com meningite, e aí eu disse assim para uma enfermeira, eu nunca esqueço, e agora? Né? Ele desse tamanho, ele está com meningite. E ela disse, reza. E eu me agarrei naquele terço, eu rezei tanto, o terço explodiu na minha... Sem brincadeira, ele fez assim e caiu pedrinhas por todos os lados. E eu não tinha essa força que eu tive aos 42 comigo. Eu pedia a Deus, eu não dizia vai dar certo, eu dizia Deus me ajuda, pelo amor, porque eu não tenho forças. Porque acho que quando um filho é mais difícil ainda, né? Quando foi comigo, eu disse, vai dar certo. Eu vou me acostumar a viver assim, eu vou recomeçar, eu vou aprender a não ter um lado de audição, eu vou aprender a lidar com o que a MNE envolve muita coisa, não só a perda de audição. Né? Então a gente não pode comer carboidrato, a gente não pode comer doce, porque se comer faz pico glicêmico, aí cai, aí fica tonta, aí fica enjoada, aí não levanta da cama. Sim, é uma série de limitações, é uma né? série, e daqui a pouco tu tá muito bem, daqui a pouco tu tá muito mal, então... Eu tive muito mais força comigo, mas eu acho que eu também era muito mais evoluída, muito mais madura, né? Então acho que com os 42 eu estava muito mais pronta para encontrar essa bifurcação da estrada, né? Então, às vezes assim, a gente tem alguém em casa, alguém que esteja próximo, que esteja nos escutando, talvez a pessoa não esteja tão preparada, vai lá e ajuda, mostra para ela, né, que ela pode, que ela tem que acreditar, que vai dar certo. Isso também é jogar luz, e jogar luz é o que a gente está tentando fazer aqui. Se a gente tiver tocado uma pessoa, já valeu a pena. E olha, a gente espera que nessa fase de reflexão, recomeços também aconteçam. Olha para dentro de si, tira aquela forcinha, assiste de novo, se for o caso, né? Que a gente está jogando luz para você.